A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia e de escatologia, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores e você já percebeu, não é? Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe disso. Esses livros denominados de profetas maiores, eles foram escritos há mais ou menos 2.600, 2.700 anos atrás, né? O livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro das Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, na verdade foram escritos e a maior parte dele foi destinado ao povo de Judá, de Jerusalém. Mas que coisa interessante, lendo estes livros, lendo essa mensagem, lendo estas profecias, nós vamos perceber o quanto essa mensagem se aplica-se, né, a cada um de nós e aplica-se também a essa geração. Por isso estamos estudando esses livros, essas mensagens, essas profecias, primeiro levando em conta os seus destinatários originais, aqueles que foram, digamos assim, os receptores originais daquela mensagem, mas também extraindo algumas verdades, algumas lições que Deus também está nos ensinando ou está ensinando às gerações futuras. Nós estamos estudando de forma mais específica sobre o livro de Isaías, que é o primeiro dos profetas maiores e também conhecido como profeta messiânico. Nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas, né? Isaías denuncia as injustiças sociais, estudamos também sobre um cântico de louvor pela restauração de Israel e hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: profecia contra a Babilônia, o dia do Senhor. Bem, antes de nós estudarmos esse tema, esse texto que está em Isaías capítulo 13, eu gostaria de lembrar que Isaías também foi usado por Deus para profetizar para diversas nações. Embora a mensagem principal de Isaías tenha sido o povo de Judá, o povo de Jerusalém, antes do cativeiro babilônico, né? E eu diria também na mesma época, o mesmo período do cativeiro assírio também, posso dizer isso, mas Isaías foi usado por Deus também para trazer uma mensagem para outras nações. Por exemplo, se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir que no capítulo 13 ele traz uma profecia contra a Babilônia, capítulo de número 14, uma profecia sobre a queda de Babilônia, capítulo 14, uma profecia contra a Síria, capítulo 14 ainda, uma profecia contra os filisteus, capítulo 15, uma profecia contra Moabe, capítulo de número 16, ele fala sobre o desespero dos moabitas, capítulo 17, profecia contra Damasco e Efraim, capítulo 18, profecia contra a Etiópia, capítulo 19, uma profecia contra o Egito, capítulo 20, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes, capítulo 21, ele volta a falar da Babilônia mais uma vez, profecia contra Dumá, profecia contra a Arábia e a partir do capítulo 22 ele volta a profetizar contra Jerusalém. Embora que no capítulo 23 ele vai também profetizar contra Tiro e assim sucessivamente. Então o que é que nós podemos perceber? Que Isaías foi levantado por Deus também para profetizar a outros povos, profetizar para outras nações. E hoje nós vamos estudar alguns textos, alguns versículos que estão no capítulo de número 13 de Isaías. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber que trata-se de uma profecia contra a Babilônia, mas nós vamos estudar de forma mais específica os versículos 9 a 13, que fala sobre o dia do Senhor.
Se você é aluno desta aula de profecia, você já sabe disso, que o dia do Senhor é um dia de uma ação divina na terra, é um dia de uma intervenção de Deus aqui na terra. Então, o dia do Senhor pode estar referindo-se, por exemplo, a uma praga, um juízo imediato, como a praga de gafanhotos ou uma seca, não é assim? Um castigo imediato. Mas o dia do Senhor também pode referir-se ao período sombrio da grande tribulação. O dia do Senhor pode referir-se à vinda de Jesus em glória. O dia do Senhor pode referir-se ao juízo final, enfim. Então é o dia de uma ação divina. E nós vamos perceber que dentro desta profecia contra a Babilônia, nós vamos perceber que Deus, através do profeta Isaías, fala sobre esse dia do Senhor, que aponta para o período sombrio da grande tribulação. Você sabe disso, mas eu queria lembrar mais uma vez que o objetivo da Bíblia, o objetivo do programa Instantes Finais, o objetivo do professor Givanildo não é amedrontar ninguém. Não, não é esse o nosso objetivo. Agora, como estudante de profecia bíblica, nós nos sentimos na obrigação, essa é a palavra, na obrigação, de falarmos, de explicarmos as profecias, tanto aquelas profecias maravilhosas, que fala do céu, que fala do milênio, que fala sobre prosperidade, que fala sobre restauração. Por exemplo, no programa anterior, nós falamos uma profecia de louvor, de adoração, pelo cumprimento das promessas feitas a Jerusalém. Mas a gente tem que falar também das profecias que falam de castigo, de juízo, de ruína, de destruição. Mas o nosso objetivo aqui não é amedrontar ninguém, não é causar nenhum tipo de pânico, de desespero, de pavor. Não, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é alertar, é advertir sobre o que vai ocorrer no futuro. E permita-me dizer isso, né? Você sabe que nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo. Dias onde está crescendo a iniquidade, não é assim? As injustiças sociais que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, você sabe disso. As pessoas cada vez mais se distanciando de Deus. Nós vivemos numa geração onde o ateísmo, as doutrinas antibíblicas estão sendo exaltadas. As pessoas com muito orgulho hoje vão defender o seu materialismo, o seu ateísmo. As pessoas estão indo de encontro à palavra de Deus, querem proibir a leitura da Bíblia, querem proibir que a Bíblia esteja lá numa biblioteca de uma escola, por exemplo. Enquanto outras religiões estão sendo propagadas, ensinadas, e práticas ocultistas estão sendo ensinadas, enfim. Estamos vivendo verdadeiramente um período de inversão de valores. O que a Bíblia condena é elogiado e aplaudido pela nossa sociedade. E o que a Bíblia apoia e aprova está sendo rejeitado pela sociedade. E Deus, como justo juiz, um dia chamará os homens à prestação de contas. Ou não? Claro que sim, a Bíblia deixa isso bem claro. Então, nosso objetivo hoje, falar sobre o dia do Senhor, é falar sobre um período difícil, de destruição, de juízo, de castigo, que sobrevirá sobre o mundo. E pode anotar o que eu estou dizendo. Pode anotar. Que eu falo isso com muita convicção. Com muita tranquilidade, muita convicção. Hoje, alguém pode desfazer da Bíblia, dizer que a Bíblia é um livro lendário, dizer que a Bíblia é um livro mentiroso, dizer que a Bíblia é um livro escrito por homens, que não tem nada de divino, não tem nada de sobrenatural no livro. Pode duvidar da inspiração da Bíblia, da veracidade da Bíblia, pode ridicularizar, não é? Como muitas pessoas estão fazendo hoje aí, não é? Rasgando a Bíblia, queimando a Bíblia, chutando a Bíblia, fazendo descaso com a Bíblia. Agora, uma certeza eu tenho, que chegará um dia que todos irão crer na Bíblia Sagrada. Sabia disso? Pois é. Todos os seres humanos irão acreditar na Bíblia. Se não acreditar nesta vida, se a pessoa, por exemplo, veio a óbito defendendo o seu ateísmo, o seu materialismo, duvidando da veracidade da Bíblia, quando atravessar a ponte, ele vai acreditar que a Bíblia é verdadeira.
quando atravessar a ponte, permita dizer assim, sair de uma vida terrena para uma vida espiritual, de uma vida finita para uma vida infinita, eles vão saber que a Bíblia é verdadeira. Só que, nesse caso, é tarde demais. Então, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo essa mensagem de alerta, de advertência. Eu vou até fazer uso aqui de uma ilustração. Nesses tempos de guerra lá em Israel, vez por outra uma sirene toca. E o objetivo quando aquela sirene toca é um alerta, é um aviso. Olha, está vindo aí mísseis e bombas, se escondam, procurem um abrigo, procurem um lugar seguro. Então o objetivo daquela sirene, quando toca lá em Israel, não é causar medo, pânico, pavor nas pessoas, não. Eles dizem assim, olha, se protejam, procurem um lugar seguro. E eu quero dizer que a mensagem bíblica acerca do futuro da destruição tem esse sentido, tem esse objetivo. De chamar as pessoas para dizer, olha, estejam atentos ao que vai acontecer. Permita-me fazer um uso de uma ilustração. É como se hoje a sirene estivesse sendo tocada, dizendo assim, procure refúgio, procure abrigo, procure um lugar seguro, porque inevitavelmente essas coisas sobrevirão sobre a terra, e eu tenho certeza disso. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que o dia do Senhor é mencionado diversas vezes no livro de Isaías. Eu vou dizer não só no livro de Isaías, né? Mas vários profetas falaram sobre o dia do Senhor, mas como estamos estudando a profecia de Isaías, eu queria ler alguns textos específicos sobre o livro de Isaías. Capítulo 2, versículo 12, diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Olha, que mensagem poderosa, né? Você sabe disso, né? Muitas pessoas que são soberbas, orgulhosas, né? Que se sentem muito grandes e muito poderosas, não é assim? Você sabe disso. Se sentem no direito de julgar como bem lhe apraz. Mas o dia do Senhor será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, glória a Deus. Capítulo de número 13, mais uma vez, Isaías fala sobre esse dia do Senhor. Capítulo 13, versículo 6, ele diz, uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, ou seja, como uma destruição. Versículo 9 diz, eis que o dia do Senhor vem. Como esse dia, Isaías, ele diz, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Não é? E eu quero até lembrar aqui que, em certo aspecto, o dia do Senhor fala de um juízo imediato, como, por exemplo, aqui capítulo 13, não é, que fala exatamente sobre essa ruína de Babilônia, mas com certeza aponta para o período sombrio da grande tribulação. E ainda eu poderia citar lá no capítulo de número 58 e o versículo de número 13, que diz assim, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, né? Então observe que ele fala aqui do santo dia do Senhor. Então nós vamos perceber que é um tema comum, recorrente lá no livro de Isaías. Nós continuamos dizendo assim, este termo pode ser aplicado tanto a um juízo imediato, né, como já falamos, como também de forma escatológica, profética, apontando para o período sombrio da grande tribulação, que ocorrerá em toda a terra, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 18. Né? Você sabe disso? Que mais de 50% do livro do Apocalipse detalha sobre esse grande e terrível dia do Senhor, que é o período sombrio da grande tribulação. Volta à introdução mais uma vez. Então, esse texto aí não é capítulo 6, versículo 18, não, é dos capítulos 6 ao capítulo de número 18 do Apocalipse. Por isso, a mensagem do profeta Isaías, olha que coisa interessante, aplica-se não apenas aos seus contemporâneos, não apenas à ruína, à destruição de Babilônia, como também a esta geração que inevitavelmente experimentará o juízo divino no futuro. Então nós podemos falar isso com muita tranquilidade, com muita convicção,
que o juízo divino será derramado sobre esta geração. Esta profecia acerca do dia do Senhor, que foi profetizado por vários profetas, né? Nós vamos ler aqui algumas referências também dos profetas menores. Sem dúvida, aplica-se a esta geração, que cada vez mais se distancia de Deus, né? Cada vez mais está nas práticas pecaminosas, e é claro que haverá um período de julgamento, de castigo sobre esta geração. Mas vamos ver o que diz o profeta Isaías no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 9. Olha o que Isaías diz, ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Isaías, por favor, descreve aí algumas características do dia do Senhor. Aí ele vai dizer assim: dia cruel, com ira e ardendo em furor. Olha aí, 3 características do dia do Senhor. Ele diz que é um dia cruel, ele diz que é com ira e ardente furor. Para que, Isaías? E o resultado, Isaías, desse dia cruel, com ira e ardente furor? Ele diz assim: para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Eu já disse aqui, mas eu quero repetir mais uma vez, né? Que hoje nós vivemos uma geração, né? Muitas igrejas cristãs, muitas igrejas evangélicas, que estão enaltecendo o amor de Deus a ponto de apoiarem e aprovarem práticas pecaminosas. E nós já falamos aqui, nós já explicamos aqui, que Deus é amor, que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E no tempo oportuno Ele pune, Ele castiga. A própria nação de Israel é um exemplo disso. Os cativeiros assírios e babilônicos são provas disso. E hoje o que é que nos chama a atenção hoje, nesta geração que estamos vivendo? É que pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem líderes espirituais, pessoas que se consideram, se intitulam de religiosos, de pastores, de bispos, que estão apoiando práticas que a Bíblia proíbe, estão apoiando práticas que a Bíblia proíbe. Em nome do amor, não porque Deus é amor, porque Deus, Ele ama a todos, e claro que Deus ama a todos, eu tenho certeza disso. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, é claro que Deus ama a todos. Agora, o fato de amar não significa apoiar. O fato de amar não significa dizer que vai apoiar tudo. É o caso daquele pai, daquela mãe, que ama seu filho, que quer o melhor para o filho, mas o filho chega em casa embriagado. E o que é que a mãe faz? Ela ama o filho, mas ela abomina aquela embriaguez. O filho, né, quando a mãe descobre que ele está envolvido com drogas, né, que tristeza, que dor no coração daquela mãe. Porque ela ama o seu filho, mas ela rejeita, abomina aquela prática. Então, Deus é assim. Permita-me fazer essa comparação. Que Deus ama a todos. Deus ama toda a humanidade. Agora, o fato de amar não significa dizer que Deus aceita essa prática. Então, o que é que as igrejas estão fazendo hoje? E eu quero me dirigir agora a essas igrejas evangélicas, que estão apoiando, abraçando. Não, pode vir, continue, não tem problema não. Sim, Deus ama a todos. E assim estão apoiando as pessoas nas suas práticas. Deixa eu usar um exemplo aqui. Seria correto isso? Por exemplo, seria correto o professor Givanildo dizer assim a um bêbado, a um drogado, por exemplo: não, pode vir, não, continue fumando, bebendo, não tem problema não, continue, Deus lhe ama do jeito que você é. A pergunta é essa a mensagem bíblica? É isso que a Bíblia ensina? Claro que não. A pessoa pode vir do jeito que estiver, como estiver, glória a Deus por isso. Agora, depois que essa pessoa tem um encontro com Cristo, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que abandonar o pecado, não é assim? Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Deus perdoa o pecado, Deus apaga as transgressões, Deus justifica o pecador, ele passa a ser regenerado e santificado. Para quê? Para viver em novidade de vida. Não pode viver com as mesmas práticas, você sabe disso.
Jesus disse assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso, professor? É a pessoa dizer não a si mesmo. Ele tem até desejo de continuar com as mesmas práticas, mas ele tem que negar a si mesmo, ele tem que tomar a cruz, isso fala de renúncia, para seguir a Cristo. Então essas igrejas, esses líderes, esses pastores que estão apoiando todas as práticas pecaminosas, que estão mentindo, enganando as pessoas com esse falso discurso do amor de Deus, que não se fala em juízo, não se fala em castigo, não se fala, né, em repreender, condenar as práticas pecaminosas. Leia os profetas, leia os livros proféticos. Os profetas foram levantados por Deus para condenar e combater o pecado, e a gente tem que fazer do mesmo jeito como os profetas do Antigo Testamento. Então é claro que essa mensagem ela é mais atraente, ela é mais atrativa, ela é mais agradável. Quem é que não quer fazer parte de uma religião dessa? Quem é que não quer ir para uma igreja dessa, que o pastor não vai combater o pecado, vai dizer, não, meu filho, não, que é isso, Jesus te ama. Você pode continuar, sim, claro, Deus te ama como você. Aí é confortável, né? Você vai para o culto, depois que sai do culto, só Deus sabe o que vai fazer. Não é assim. Agora, haverá um dia em que essas pessoas estarão diante de Deus. Estarão prestando conta das suas obras. E aí, guarde o que eu estou lhes dizendo. Líderes e liderados, pastores e rebanhos serão condenados. Por quê? Porque não houve renúncia, não houve novo nascimento, não houve mudança de vida, não houve transformação, não houve regeneração. Então a mensagem da Bíblia é essa. Deus te ama do jeito que você é. Escuta o que eu vou dizer, Deus lhe ama do jeito que você é. Agora, se você quer ir para o céu, a partir do momento que você se encontra com Cristo, você tem que mudar de comportamento. Lembra do que Jesus disse àquela mulher adúltera? Jesus perguntou assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então veja a mensagem da Bíblia é essa. Jesus perdoa, apaga os pecados. Agora, a mensagem é essa, olha, não peque mais, não viva na mesma prática, porque senão vai para o inferno. Então vamos voltar às características desse dia. Dia cruel, dia de ira, ardente furor, mas para quê? Fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Eu vou ler aqui algumas referências, lá no livro de Joel, que Joel é um dos profetas menores, né? Nós já estudamos também sobre o profeta Joel, e Joel também falou sobre esse dia do Senhor. Deixa eu ler aqui algumas referências, o que é que Joel vai falar sobre esse dia do Senhor. Veja que coisa interessante. É dia de juízo, dia de castigo, dia de destruição. Eu não posso pregar só sobre o amor de Deus, não. Eu tenho que pregar Deus como justo juiz, que pune, que castiga, porque está na Bíblia. Isso não é coisa da mente do professor Givanildo, está na Bíblia isso. Não estou inventando, não. Você tem uma Bíblia aí, confira aí. Joel, capítulo de número 2, versículo 2, diz assim, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz do monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Joel, por favor, como é esse dia do Senhor? Ele diz, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, é claro que aqui é uma profecia de dupla referência, ele fala sobre os inimigos de Judá, mas também aponta para esse grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 2 ainda, versículo 30 e 31, que é aquela profecia que foi mencionada lá por Pedro no dia de Pentecostes, da efusão do Espírito Santo, mas no capítulo 2, versículo 30 e 31, Joel diz, o sol se converterá em trevas, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é visto assim, como dia de trevas, de sofrimento, de assolação, de tristeza, de pesar, de lamento, de dor, de lágrimas, de angústia, de tristeza. É assim que é descrito o dia do Senhor. Veja o que diz Isaías capítulo 13, versículo 10. O que é que vai acontecer nesse dia do Senhor, Isaías? Ele diz: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha que coisa interessante. Até mesmo os astros serão afetados por esse dia. E é interessante que Jesus falou sobre isso. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo de número 29, o próprio Jesus, no seu sermão profético, disse assim, capítulo 24, versículo 29 de Mateus, ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, nesse período sombrio da grande tribulação, nesse dia do Senhor, até os astros serão afetados. Marcos, capítulo de número 13, versículos 24 e 25, que também faz parte do sermão profético proferido por Jesus, diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. Se você estiver com a sua Bíblia, aí procure ou anote aí para você ler depois. Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Diz assim: haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, que período é esse, professor? É o período da grande tribulação, que a ira de Deus estará sendo derramada. Como mostramos aí na introdução da nossa aula, capítulo 6 a 18 do livro do Apocalipse. Inclusive, nós gravamos vários programas, estão lá no YouTube à sua disposição, onde nós gravamos vários programas sobre a grande tribulação, sobre os selos que serão abertos, sobre as trombetas que serão tocadas, sobre o cálice da ira de Deus que será derramado. Vários programas nós gravamos sobre isso. Então, esse dia do Senhor é dia de trevas, de dores, de sofrimento, de lágrima, de angústia, de perturbação, não é assim? Onde a ira de Deus será derramada sobre o mundo. Passe o texto, por favor. Veja o que Isaías continua dizendo no versículo de número 11. Ele diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade. Olha, eu queria que essas pessoas dessas igrejas que estão apoiando tudo, eu queria que você, por favor, me explicasse esse texto, por favor. Eu queria que você me explicasse. Você que só prega sobre o amor de Deus. Você que está apoiando o que a Bíblia condena. Você que está condenando o que a Bíblia aprova. Por favor, me explique esse texto. Você que só fala do amor de Deus. Você que enaltece tanto o amor de Deus. Ah, Deus é amor. Deus jamais fará isso. Ou você acha que o livro de Isaías não foi inspirado por Deus? Ou você acha que isso aqui não é palavra de Deus? Deixa eu ler mais uma vez. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. Olha, esse é o Deus que nós cremos, é o Deus da Bíblia, é esse, que abençoa, que salva, que liberta, que transforma, mas também que castiga, que pune. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Você sabe disso? Nesse mundo de injustiça que a gente vive, que já falamos sobre isso aqui em outros programas. Nesse mundo de inversão de valores, nesse mundo que pessoas que se sentem muito grandes, muito poderosas, querem fazer o que bem quiser. Você sabe disso, não é assim? Com a sua caneta, fazer o que bem quiser. Aí eu pergunto, e Deus, o justo juiz, não está vendo não?
Será que Deus não vai punir, não? Olha, se Deus não punir essa geração, Deus não está com os mesmos atributos de outrora. Não é assim? Eu pergunto, quem foi que mandou o dilúvio? Aquele dilúvio foi o quê? Foi uma chuva normal, comum? Não. O dilúvio foi um castigo de Deus, sim ou não? Aquele fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra foi coisa da natureza, natural? Não, não foi. Foi juízo, foi castigo de Deus. A ida dos filhos de Israel para a Síria e Babilônia foi o quê? Foi uma coisa comum, normal? Não, não foi. Foi Deus que castigou. O que é que Deus diz através de Isaías? Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Glória a Deus, não é assim? Então hoje, muitas vezes nós ficamos pensando, né? Nosso sentimento hoje é muito semelhante ao sentimento do profeta Abacuque, né? Senhor, será que Deus não está vendo tudo isso que está ocorrendo, né? Será que Deus não vai tomar providência? E é claro, a gente fica tranquilo porque haverá um tempo que Deus irá punir, que Deus irá castigar, que Deus vai trazer juízo, que Deus vai trazer castigo. Então Isaías está falando aí sobre esse juízo de Deus. Por exemplo, no próprio livro de Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 11, né? Olha que texto maravilhoso, corroborando com o que dissemos. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E se você me perguntar, professor, que dia é esse que Isaías está falando? É só você ler o versículo de número 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos, olha aí, o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Um dia nós veremos o justo juiz julgando essas pessoas. Os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, os que se exaltam para que sejam humilhados. Pessoas que se sentem muito grandes, que perseguem pessoas inocentes. Não é assim? É, mas vai chegar o dia deles, né? Vai chegar o dia deles, a prestação de contas. Que se hoje estão numa posição de juiz, um dia vai se sentar no banco do réu para ser julgado pelo justo juiz. É a Bíblia que está dizendo. Não é assim? Não é a Bíblia que está dizendo assim? O dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, contra todos os que se exaltam. Para quê, professor? Aí Isaías diz, para que sejam humilhados. Capítulo de número 13, versículo de número 12. Olha o que vai acontecer no período sombrio da grande tribulação. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Né? Professor, o que é o ouro de Ofir? Era um tipo de ouro da mais alta qualidade, né, que podia ser encontrado numa região chamada Ofir. Esse ouro era muito puro, muito raro, né? E por isso se tornou assim um símbolo de raridade, de preciosidade. O ouro de Ofir era uma mercadoria muito valiosa nos tempos da Bíblia, tinha mais valor do que um ouro normal. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, que Davi e Salomão juntaram o ouro de Ofir para revestir partes do templo. Mas que coisa interessante, o que é que a profecia está dizendo? Que seres humanos, pessoas, serão tão raras ou mais raras do que o ouro de Ofir. Veja, farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Então, no período sombrio da grande tribulação, haverá muita morte. Muitas pessoas vão morrer. Inclusive, eu acho que o momento é até oportuno, né, para explicar isso, que às vezes as pessoas pensam que na grande tribulação a morte vai estar presa, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. Não, porque a morte vai estar presa. Não. A morte vai... Na verdade, deixa eu ler um versículo, capítulo 9, versículo 5 de Apocalipse, diz assim, capítulo 9, de número 5,
5 e 6. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Isso fala de um juízo específico. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Isso é um juízo específico na ocasião da 5ª trombeta. Aí diz, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então, as pessoas pensam que isso aqui é durante todo o período da grande tribulação. Não é, é um período específico, 5 meses. Quem for ferido por esses gafanhotos gigantes, vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Mas não é os 7 anos, são 5 meses. Professor, e tem algum texto que fala de morte na grande tribulação? Capítulo 6, versículo 8, veja o que diz. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Sabe o que é a 4ª parte da terra? 25% da população mundial. Sabe o que é a Covid comparada a isso? Nada. Porque 25% da população mundial seria hoje aproximadamente 2 bilhões de pessoas, aproximadamente. Então você imagina morrerem só nessa ocasião aqui 2 bilhões de pessoas no mundo. Mas não para por aí não. Essa 4ª parte da terra vai morrer com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. E você pensa que parou por aí? Não. Capítulo de número 9, versículo de número 18, diz assim, por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Quais são essas pragas? Está no versículo 17, né? Fogo, jacinto e enxofre. É guerra, bomba, granada, mísseis. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Então, perceba que já havia morrido aqui aproximadamente, estou fazendo uma comparação, né, com a população hoje. 2 bilhões de pessoas, então imagine aqui, digamos que ficaram 6 bilhões, então a 1/3 parte é mais 2 bilhões, mais ou menos isso, dá para entender? Estou fazendo aqui uma comparação apenas, né? Não estou dando um número exato, porque isso vai depender muito da população mundial da época. E claro, levando em conta que a igreja foi arrebatada. Eu estou fazendo uma comparação com o número hoje, que é aproximadamente 8 bilhões, né, de habitantes. Então, a 4ª parte morreu 2 bilhões, ficaram 6 bilhões. Aí aqui morreu mais a 1/3 parte, morreu mais 2 bilhões. Aí o texto diz, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Então é por isso que Deus diz que vai fazer com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais rara do que o ouro de Ofir. Para concluir, vamos ler o capítulo 13, versículo 13. Aí Deus continua dizendo através de Isaías, portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar. Por que, Isaías? Por que é que vai estremecer os céus? Por que é que a terra será sacudida? Pode me explicar melhor? Aí ele diz, por causa da ira do Senhor dos exércitos. Uai, ira do Senhor? Por causa do seu ardente furor? Como assim? Se algumas pessoas só pregam o amor de Deus, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus. Que amor é esse que apoia tudo? Perceba. Portanto, farei estremecer os céus. É Deus dizendo, eu vou fazer estremecer os céus. E a terra será sacudida do seu lugar. Por que Deus? Por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do seu ardente furor. Para concluir, eu quero ler um texto lá de Apocalipse, capítulo 6, que fala exatamente sobre a grande tribulação. E eu quero lembrar o que eu já disse no início, tá? Eu não estou aqui para amedrontar ninguém. Se você pensa que eu estou aqui para amedrontar, você está enganado, tá? Não é esse o meu objetivo. Estou explicando a Bíblia. Estou explicando a Bíblia, né? Eu não posso aqui falar só do céu, do milênio. Não posso. Se eu me comprometi de explicar as profecias, eu tenho que falar sobre coisas boas e coisas más. Por exemplo, no programa de amanhã, eu vou falar sobre bênção. Eu vou falar sobre o retorno do povo judeu à sua pátria, à sua terra. Glória a Deus. No programa anterior, eu falei sobre um hino de adoração pelas bênçãos de Deus. Mas
hoje eu não posso pular essa profecia. Capítulo 6, versículos 12 a 17 do Apocalipse diz assim: E havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Não é assim? Para ninguém dizer que eu estou falando da ira de Deus só do Antigo Testamento. Olha aqui, Novo Testamento. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Olha, o dia do Senhor é o quê, professor? O dia da ira de Deus. E quem poderá subsistir? Mas eu quero terminar o programa trazendo uma boa notícia. Professor, o que é que eu faço para fugir desse período? Receba Jesus como seu Salvador. Se está afastado da igreja, volte-se para Jesus, para que você possa ser arrebatado com a igreja, e enquanto o mundo estiver enfrentando esse período sombrio da grande tribulação, nós estaremos com Cristo lá no céu.